Um pouco sobre o nosso artigo. Vou falar aqui um breve resumo e uma introdução básica. Vamos falar sobre a variação sazonal dos níveis de hormônios esteroides em um peixe que faz a nidificação entre as marés, o aspirante amareiro vocal, ou Pororíclites notatus, que é o nome científico. Este estudo caracterizou a variação sazonal dos hormônios esteroide, testosterona T e cetosterona, entre outros. No que se refere ao desenvolvimento gonadal e comportamento reprodutivo do peixe aspirante da planície, o Pororíclites notatus, o aspirante da planície é um teleósteo de água profunda que migra sazonalmente para a zona intersticial rasa, onde tipo 1 os machos constroem ninhos acusticamente, cortejam e desovam com as fêmeas. Os índices gonadossomático e o esteroide plasmático, os níveis foram medidos a partir de machos e fêmeas adultas do tipo 1, coletados ao longo de 4 períodos de tempo não reprodutivos. A partir de 4 períodos de tempo, que foram os não reprodutivos, a pré-nidificação, a nidificação e a pós-nidificação. Os hormônios esteroides gonadais podem ter influências profundas no sistema nervoso central e no comportamento de vertebrados, por meio de efeitos organizacionais durante o desenvolvimento inicial, ou através de efeitos ativacionais em adultos. Os efeitos ativadores de hormônios gonadal durante a reprodução são frequentemente associados a ciclos sazonais de reprodução de hormônios esteroides e gametogênese. Essas mudanças sazonais podem, em última análise, influenciar os comportamentos reprodutivos e são necessários para uma reprodução bem-sucedida em todos os vertebrados. Mudanças cíclicas nos hormônios reprodutivos e peixes esteroides são amplamente conhecidas por ocorrerem em associação com ciclos reprodutivos e foram investigados, principalmente para compreender os mecanismos de reprodução, comportamento, gametogênese e esteroidogênese gonadal. Mudanças sazonais em nível circulante de hormônios esteroides gonadais durante o ciclo reprodutivo são descritas para uma variedade de espécies de teleósteos marinhos e de água doce. Uma série de investigações multidisciplinares caracterizou o comportamento vocal acústico e neurobiológico de peixes aspirantes, mostrando em parte como o aspirante serve como um modelo para identificar os mecanismos de recepção aditiva, codificação neural e produção vocal, compartilhada por todos os vertebrados. Um comportamento importante desses estudos foram para estabelecer diferenças de sexo em traços vocais acústicos e mostrando como esteroides e hormônios peptídicos e neurohormônios podem influenciar o desenvolvimento, manutenção e mudanças sazonais em a expressão desses traços. O que tem faltado a partir desses estudos, agora está documentado neste relato, é um retrato das mudanças naturais do nível de hormônio. Esteroides gonadais circulantes. O aspirante amarineiro planície migra estacionalmente locais dos oceanos profundos para se reproduzir na zona entre marés, onde a produção e recepção de sinais vocais são essenciais para o seu sucesso reprodutivo. O aspirante tem 3 morfos reprodutivos adultos. Tem uma fêmea, tem as fêmeas e 2 machos, que são os machos de tipo 1 e 2, que podem ser distinguidos por um conjunto de características comportamentais, somáticos, endocrinológicos e neurobiológicos. Os machos constroem ninho, cortejam acusticamente as fêmeas e cuidam dos pais para os ovos fertilizados, os machos do tipo 1. Enquanto os machos do tipo 2 não constroem ninhos nem cantam para fêmeas. Basicamente, o macho do tipo 1, eles constroem os ninhos e cantam para as fêmeas. Em vez de satelizar ou desovar furtiva, e os machos do tipo 2 não constroem ninho, né? Nem canta para a fêmea, mas em vez de satelizar ou desovar furtiva para roubar e fertilizar a fertilização dos tipos 1. Após a desova, as fêmeas deixam a reprodução sazonal, fundamentos, e retornam para locais offshore, que são lugares profundos. Periodicidade sazonal de reprodução na planície. Os aspirantes e comitantes às mudanças de comportamento vocal no desempenho fisiológico do sistema auditivo periférico. O aspirante gera altamente propaganda estereotipada e vocalizações agonósticas, em particular durante a época de reprodução, maio a agosto. Machos do tipo 1 sozinhos produzem uma longa duração de até 1 minuto, chamada de anúncio multi-hormônico, ou 1, como uma frequência fundamental pede 90 a 100 Hz e vários harmônicos proeminentes.
Observações do comportamento reprodutivo junto com experimentos de reprodução demonstram o papel de zumbido em atrair fêmeas grávidas para um ninho de macho do tipo 1. Recentemente, descobrimos que mudanças sazonais de comportamento vocal masculino do tipo 1, tipo cantarolar durante o verão, são acompanhadas por mudança na sensibilidade e frequência do sistema auditivo periférico, sistema de tal forma que no verão as fêmeas reprodutivas eram mais adequadas do que no inverno. Fêmeas não reprodutivas para codificar os comportamentos harmônicos superiores da chamada de anúncio masculina. Essa descoberta sugere que o aumento sazonal de a codificação de frequências em mulheres pode representar uma resposta adaptativa para melhorar a detecção de uns. Um possível mecanismo para a plasticidade da sensibilidade à frequência em aspirantes é aquela que depende de mudanças sazonais nos níveis circulantes gonadal esteroide, como os relatados aqui. Esse estudo relata o ciclo sazonal da gonadal, esteroides, testosterona. Basicamente, o estudo observou o comportamento reprodutivo do peixe Chiropteris notatus. Ele observou os machos do tipo 1, qual era a função, e qual era a função dos machos do tipo 2, e o desempenho dos machos do tipo 1 nesse ciclo reprodutivo. Os machos do ciclo 1, pelo que eu entendi, principalmente se encarregavam de preparar hormonalmente as fêmeas para o ciclo reprodutivo. E dava também, ele também era como se eles preparassem eles para os machos do tipo 2 fazendo a reprodução. Além disso, os machos do tipo 1 preparavam os ninhos e aparentemente cuidavam dos filhotes quando nasciam. Eu vou falar agora sobre os materiais e os métodos que foram utilizados. O animal utilizado para a pesquisa foram os machos e as fêmeas da espécie de peixe marinho, que é como mostrei na imagem, que eles são pequenos, que na fase adulta eles podem chegar até 38 centímetros, e eles foram coletados em um período de 16 meses, que foi de março de 2001 a julho de 2002, lá no norte da Califórnia. E eles foram coletados durante a desova de verão, e os pesquisadores perceberam que existiam dois tipos de machos. O tipo 1 ele defendia os ninhos e cortejava as fêmeas na zona entre mares. E o tipo 2 ele era um fenótipo alternativo do masculino. E eles perceberam que ele não defendia os ninhos ou as fêmeas, mas eles desovavam sorrateiramente, liberando espermatozoide em competição com o macho do tipo 1. E então eles criaram vários métodos para poder diferenciar esses dois tipos de macho, que foram o tamanho do corpo, coloração do músculo sônico, proporção da massa muscular sônica à massa corporal e a relação entre a massa da gônada e a massa corporal. Só que esses métodos, eles meio que eles não davam certeza, eles eram falhos. E o único que era realmente verdadeiro, assim, em relação ao tamanho do corpo. E aí, durante essa temporada de reprodução de verão, eles coletaram os machos e as fêmeas para realizar estudos e exames e compará-los com as mesmas espécies de peixes, só que de outras épocas do ano. Por exemplo, sei lá, do inverno ou do outono. E aí, depois, quando pesquisadores pegaram os peixes, eles coletaram os esteroides, que eram medidos por radioimunoensaio, que é essa máquina aí na imagem, que ele serve para quantificar reações antígeno-anticorpo, permitindo medidas mais precisas em amostras desconhecidas. E aí eles eles analisaram, estudaram o nível de hormônios que eles possuíam, esses peixes de diferentes épocas do ano. Eles coletaram também os testículos dos peixes de diferentes épocas para examiná-los e compará-los. E após toda essa pesquisa, então, no final dela, o resultado foi que eles perceberam que tiveram concentrações de hormônios que estavam bem abaixo do nível de detectabilidade dessa máquina aí, que é o radioimunoensaio. E o que estava muito abaixo era principalmente as dos machos, que deram indetectáveis no exame, justamente por estarem muito, muito abaixo do nível. Vou falar agora um pouco sobre os resultados.
vou começar pelos períodos sazonais e coleções. Depois em seguida eu vou falar sobre os níveis de esteroides no plasma masculino. Foi observado uma grande variedade de comprimentos, padrão e massa corporal para machos e fêmeas do tipo 1. Ambos os peixes masculinos e peixes fêmeas foram coletados durante 4 períodos de tempo, em que corresponde a flutuações sazonais no aspirante, biologia reprodutiva e comportamento migratório. Esses períodos de tempo foram definidos como não reprodutivo, que ocorre no inverno, quando os peixes eram coletados nas profundezas offshore durante dezembro de 2001 e fevereiro de 2002. E tinha um pequeno GSI sem espermas maduros presentes nos testículos e os ovários com apenas óvulos pequenos, sem gemas com pré-nidificação, que ocorreu na primavera quando os peixes foram coletados. Nas profundidades mais rasas da costa, durante março de 2001 e abril de 2002, e mostrou mais variações no GSI. Nidificação que ocorreu no final da primavera e verão, quando os peixes foram coletados em ninhos entremários durante a mais baixa em profundidade. Durante junho e julho de 2002, os GSIs masculinos eram semelhantes aos do final do período de pré-nidificação, mas seus testículos foram preenchidos com espermatozoides maduros, enquanto as fêmeas GSIs atingiram seus valores mais altos, com ovários contendo ovos crônicos de grupos síncronos, grandes com gema e pós-aninhamento, que ocorreu no outono após o período de nidificação do verão, quando os peixes deixaram a intertidal zona e foram coletados offshore relativamente profundos em setembro de 2001 e quando o baixo GSI refletiu o estado regredido das gonadas. Agora eu vou falar sobre os níveis de esteroides no plasma masculino. O aspirante masculino tipo 1 mostrou mudanças sazonais em níveis plasmáticos de T, que variam com a estação e a reprodução e o comportamento aditivo. O máximo de T, a concentração entre todos os homens foi de 1,53 ml para um macho de 20,2 cm, coletado durante o período de pré-nidificação. Em abril, a menor concentração detectável de T foi de 0,09 ml, registrado para 2 machos, um colo masculino de 16,8 cm, lesionado durante o período não reprodutivo em fevereiro, e o outro, um macho de 18,8 cm, coletado durante o pós-período de nidificação em setembro. Os níveis de T eram os mais baixos durante o período não reprodutivo e durante a última metade do período de nidificação em julho. Seguindo o não período reprodutivo, os níveis de T aumentaram durante o período de pré-período de nidificação, e pico em junho durante a nidificação. Após atingir o pico em julho, os níveis de T diminuíram para não valores detectáveis, que não dava para detectar, durante julho, seguidos mais tarde por um pequeno mais aumento significativo nos períodos de pós-aninhamento. Assim, os níveis foram mais altos e em seguida mais baixos no primeiro e na segunda metade, respectivamente, do período de aninhamento. Os níveis plasmáticos de 11 kT seguiram um padrão semelhante de variação sazonal. O máximo concentração de kT entre todos os homens foi de 34,82 ml para um macho de 23,3 cm, coletado durante o período de pré-nidificação em abril. O mais baixo foi de 0,7 ml para um homem de 12,4 cm, coletados durante o período não reprodutivo em dezembro. Os níveis de kT foram mais baixos durante o período não reprodutivo, a última metade do período de nidificação e no período pós-aninhamento. No inverno, o KT mínimo
foram seguidos por níveis notavelmente mais altos de 11 kT durante o período de aninhamento, que posteriormente atingiu o pico em junho, durante o período de nidificação. Os níveis plasmáticos de kT eram dramaticamente mais baixos, até um décimo terceiro de seu pico, em julho, seguido por valores ligeiramente mais elevados durante setembro. Os machos coletados em junho tinham ninhos que continham 100 ovos, ou apenas ovos recém-fertilizados, enquanto os machos coletados em julho tinham ovos e embriões. Machos de junho tinham níveis plasmáticos de kT e T mais elevados que os machos de julho. O estradiol foi detectado em níveis muito baixos no sangue de macho durante cada período sazonal. No entanto, de níveis detectáveis de E2 foram registrados apenas em 50% ou mais dos machos durante o período de pré-nidificação durante o mês de julho. Do período de nidificação, em setembro, durante o período pós-aninhamento subsequente, não havia diferença significativa na proporção de homens com níveis de E2 detectáveis ao longo dos 4 períodos sazonais. Uma concentração máxima de E2 foi registrada do mesmo macho, coletado em abril, que também teve o maior medidor, que foi 11 kT. A menor concentração de E2 detectável foi de 0,06 ml, que foi registrada para dois machos, um macho de 16,6 centímetros, coletado durante o período de pré-nidificação em abril, e o outro foi um macho de 21,5 centímetros, coletado durante o período de nidificação em junho. Uma relação significativa entre os níveis de E2 e T foi identificada quando detectáveis e estimados não detectáveis, ou apenas detectável valores capazes, foram usados para análise de regressão. Os níveis de E2 e T foram positivos correlacionados. Boa noite a todos. Desculpem o modo que eu tô gravando, né? É porque eu tô sem computador. Eu fiquei com a parte da discussão do artigo da variação, né, sazonal dos níveis de hormônios esteroide do peixe aspirante que faz ninho entre as marés. O objetivo desse estudo foi documentar o ciclo plasmáticos, né, dos esteroides gonadais, a testosterona e a cetotestosterona, nome difícil. Eu acho que é por isso que o pessoal coloca aí 11 kT. Deve ser por isso. E o estradiol, que esse é, conforme o relacionamento reprodutivo dos peixes, né? No próximo slide aqui temos uma figura, né? Um gráfico, que quer dizer que entre os machos do tipo 1, os níveis plasmáticos de T, que é a testosterona, e o 11-KT, que é aquele nome difícil, que é, vou tentar falar aqui, cetotestosterona, foram baixos durante o período não reprodutivo de inverno. Vou aumentar aqui o slide. No inverno. E aumentaram gradualmente durante a recrudescência sazonal do testículo do período de pré-nidificação, na primavera. Em seguida, atingiram um pico no início do período de nidificação de verão. Na última metade do período de nidificação e durante o período de queda pós-nidificação, os níveis plasmáticos de T, que é a testosterona, e a cetosterona eram baixos ou não detectável. Níveis baixos detectáveis de estradiol também foram encontrados no plasma de 50% dos machos do tipo 1. Durante cada período sazonal, exceto o período não reprodutivo de inverno. Aí já entre as mulheres, os níveis plasmáticos de testosterona e estradiol eram baixos ao longo do ano,
mas rapidamente atingiram o pico em abril, durante o período de pré-nidificação da primavera. Quanto os ovários sofreram recrudescência sazonal, né? Os níveis plasmáticos de F, que seria o cortisol, foram correlacionados com a profundidade de coleta e foram mais baixos em machos do que em fêmeas. Quando os peixes forem coletados em profundidade, a maiores que 1,20 m, o os picos específicos do sexo dos níveis de hormônio esteroide em aspirante masculino e feminino pode servir a funções diferenciais relacionadas à fisiologia, comportamento reprodutivo e comunicação vocal dessa espécie. Eu também achei muito, no meu ver, né, a questão dos machos, né? Os machos do tipo 1, eles são bem diferentes do tipo 2. Do tipo 1 ajuda a peixe fêmea a construir os ninhos, ajuda também a proteger, né? Já o macho 2, ele só vai lá, reproduz e vai comprar um cigarro, né? E sai. Eu consigo colocar até na nossa sociedade, né? Tem alguns pais que ajudam a família e outros que só fazem o filho, né? E vão comprar um cigarro. E é isso aí, galera. Gravação é isso. Aí quando as aulas voltar como era antes, a gente faz o melhor. Tá bom? Boa noite.